Bom, vamos lá. Vamos falar da tua primeira estratégia. A estratégia que você vai utilizar nesse período que a academia está fechada. Aliás, você deve utilizar essa estratégia o tempo inteiro. Qual é? Relacionamento com o seu cliente. É muito importante você manter um relacionamento próximo do seu cliente. Seja com os profissionais que você tem na sua academia, fazendo contato, fazendo com que a pessoa se sinta bem durante o treino, como fazer também uma estratégia de comunicação fora da academia. E é importante que as tuas consultoras de venda, é importante que as tuas redes sociais cumpram esse papel. Nesse momento, relacionamento é fundamental com o seu cliente. Bom, o que a gente pode entender como um relacionamento efetivo nesse período de crise? O relacionamento pessoal, o relacionamento um a um. E aí os nossos especialistas que a gente consultou para trazer esse material para vocês, eles foram muito assertivos em dizer que nesse momento é importantíssimo que cada pessoa seja atingida individualmente pela tua comunicação. Então a gente não está falando de lista de transmissão, a gente não está falando de lives para todo mundo, não, a gente está falando de uma comunicação mais assertiva, mais pontual. Esquece o bot, esquece o robô, esquece a automação nesse momento. Você vai usar, mas não agora. Então, como é que a gente traçou uma estratégia? A primeira estratégia é você definir grupos de clientes. Então, você pode pegar lá no seu software de gestão, que ele facilmente vai te dar isso. Quais os clientes frequentam no horário da manhã? Quais os clientes frequentam no horário da tarde? Quais clientes têm entre 20 e 30 anos? Quais clientes estão no grupo de risco acima de 65 anos? Então você pode traçar estratégias de comunicação com cada uma dessas pessoas, levando em consideração os hábitos de frequência deles na academia. Por exemplo, se você fizer um filtro para os seus clientes que têm mais de 60 anos, você pode fazer uma ligação, você pode mandar uma mensagem individual para cada um desses clientes, dizendo: opa, tudo bem? Aqui é o Fernando da Academia Power. Como é que está a senhora? Está tudo bem? Está respeitando as recomendações? E segundo, você pode usar a ajuda humanitária, você pode se colocar à disposição. Isso faz muita diferença para o cliente. Além disso, você pode reunir seu time, reúne a sua equipe e deixa cada um da sua equipe, cada profissional de educação física responsável por uma faixa, por um grupo de clientes. A gente tem já relatado de alguns municípios aqui no Rio que estão fazendo isso, estão contratando profissionais de educação física para nesse período do isolamento social atenderem as pessoas, conversarem com as pessoas. Então isso é uma estratégia não só usada pelas empresas, mas também é uma estratégia usada pelos governos. Então tem uma grande probabilidade de dar certo. Dá trabalho, você vai ter que dividir os seus clientes por faixa etária, por frequência, enfim. Você acha um filtro que seja de acordo com a sua realidade e aí você pega isso e distribui entre os seus profissionais. Cada profissional vai ser responsável por um grupo de clientes e manter contato com esse grupo. Não é apenas, gente, dar aula. A gente não está falando aqui apenas de treinamento físico. A gente está falando da educação física num sentido muito mais amplo. A gente está falando da educação física cidadã. A gente está falando da educação física como profissão de saúde. E a saúde, ela não é só a saúde do corpo. Ela é a saúde da mente, ela é a saúde da comunidade. É isso que a gente está falando. A gente precisa aproveitar essa oportunidade agora para transformar de verdade a educação física num pilar básico da saúde. E aí, como é que você vai fazer isso? Pega os teus profissionais, cada um com um grupo de clientes e traça um roteiro.
roteiriza para todos os seus profissionais. Você vai fazer um roteiro que o teu profissional vai usar para conversar com cada cliente, seja por uma ligação, seja por uma videochamada, seja por uma mensagem. Mas lembra, isso tem que ser 1 a 1, por isso a divisão dos grupos. Então, o que você pode colocar nesse roteiro? Perguntas sobre a família, como é que está a família, né? Quais são os membros da família, se tem alguém no grupo de risco, se tem criança, né? A saúde das pessoas, como é que está, se está todo mundo bem, e falar sobre amenidades. Tentar desfocar um pouco essa depressão, esse sentimento de inutilidade, de impotência que as pessoas estão tendo diante desse momento tão difícil. E aí, você pode estabelecer um contato que forneça um comprometimento dessa pessoa. Comprometimento com o quê? Comprometimento com a saúde dela. Então, você dizer que é importante ela se comprometer com a saúde, é importante ela se movimentar, é importante ela se continuar ativa nesse momento para manter a imunidade alta, para não engordar. Ou seja, a gente tem uma série de argumentos para essas pessoas para que a gente gere esse tipo de compromisso. O compromisso com a alimentação é importante, então a gente precisa verbalizar isso para o nosso cliente. E aí, depois que você criou esse roteiro, né, e distribuiu ele para a sua equipe, aí você pode estar me perguntando, Felipe, como a gente vai distribuir isso? Bom, a média das academias é entre 300 e 500 clientes. Se você tem entre 300 e 500 clientes, você está aí da média para cima das academias aqui no Brasil. Se você tem 5 professores, e aí você pode se incluir nisso, né? Se você dividir 300 por 5, cada pessoa, cada profissional vai ficar responsável por um grupo de 60. Se a gente considerar que eu vou levar 2 minutos falando com cada pessoa, eu vou levar 120 minutos para falar com todo mundo. Ou seja, você ao longo do dia, você consegue distribuir o contato com todos esses clientes. Isso tem que ser roteirizado. Coloca isso num papel. Coloca as perguntas do roteiro para que todo mundo faça do mesmo jeito. Além disso, a gente pode achar conexões entre esses grupos. Então, dentro do contato, você ligou para a Dona Maria. Você descobriu que a Dona Maria tem um filho de 8 anos. Quando você ligou para a Vitória, você descobriu que a Vitória também tem um filho de 8 anos. E aí é que a mágica acontece. Você vai conectar essas pessoas. Não a você, mas você vai conectar essas pessoas entre elas. Por quê? Porque você, academia, passa a ser o elo entre as pessoas. E nesse momento, as pessoas estão muito mais preocupadas com elos emocionais. E você vai ser esse elo emocional. Quando você conecta duas pessoas que, por exemplo, como a gente falou, têm filhos, elas vão conversar sobre os filhos. Vai deixar o momento do dia delas mais leve. Você vai possibilitar essas pessoas esquecer um pouco essa fase tão dura e trazer um pouco de alegria, trocar experiências positivas. É para isso que você está ali, beleza? Então vamos recapitular. Contato 1 a 1, divide os seus clientes em grupo. Cada grupo fica responsável um profissional que vai fazer perguntas que estão no roteiro e vai entrar em contato com cada um desses clientes 1 a 1. Pega esses roteiros, acha as conexões entre as pessoas e a partir daí conecta essas pessoas. Então, importantíssimo nesse momento, estratégia de relacionamento, beleza? Coloca isso em prática, a gente está aqui para te ajudar.